Você acha que algo, de alguma forma, pode ser frustrado ao colocar os seus planos em andamento? Creio que não. Uma descendência pura para Yahushua HaMehushai. Esse foi o propósito de Yahweh, ao transformar de príncipe a profeta um levita chamado, seu nome, Mehushua. Tá? Ele planejou e fez com que tudo desse certo. E eu me pergunto, como pode os homens fazer um julgamento dessa forma? Temos aqui Arão, né? De escravo a sumo sacerdote. Esse foi o primeiro sumo sacerdote. Temos também os seus filhos, né? Nadab e Abiú, de escravos a sacerdotes, tá? Eles eram exatamente da tribo ou seja, da tribo de Levi, né? Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Isso quer dizer, foram os primeiros sacerdotes. E essa aqui é a tenda, né? Tenda é uma tenda no deserto, é o tabernáculo, o habitat de Yahweh com os homens. De alguma forma, hoje, as pessoas querem desconsiderar todo esse sacrifício que foi feito, coordenado por Yahweh, para que assim, no futuro, tirasse a descendência pura, né, do homem, da forma que teve lá no Éden, para que assim viesse nascer Yahushua HaMehushai. É exatamente. Levítico, no capítulo 21, nos fala da lei para os sacerdotes. E eu quero aqui esclarecer essa lei de forma que todos se certifiquem de que ninguém frustra os planos de Yahweh. Tudo que foi criado aconteceu conforme a coordenação dele. E hoje os homens querem trocar. Muitos estão identificando que Yahushua foi nascido da tribo dos reis, né? Que é a tribo de Yahudá. Depois disse Yahweh Mehushua: fala aos sacerdotes filhos de Arão e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha, ou por seu irmão, ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido, por ela também pode contaminar-se. O sacerdote, sendo homem principal entre o seu povo, não se profanará, assim contaminando. Não farão os sacerdotes calva na cabeça, não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na carne. Puros serão para seu Yahweh, e não profanarão o nome de seu Yahweh, porque oferecem ofertas queimadas a Yahweh, que são o pão de seu Yahweh, portanto serão sagrados. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é puro para Yahweh. Portanto, purificarás porquanto oferece o pão do teu Yahweh. Puro te será, pois Yahweh que vos purifico, sou puro. Se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai, no fogo será queimada. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará suas vestiduras, não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe se contaminará. Não sairá do tabernáculo, nem profanará o tabernáculo de seu Yahweh, pois a coroa de óleo da unção do seu Yahweh está sobre ele. Eu sou Yahweh. Ele tomará por esposo uma mulher na sua virgindade.
Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, destas não tomarás, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou Yahweh, que eu o purifico. Disse mais Yahweh a Mehushua: falarão dizendo: ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão de seu Yahweh. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará como homem cego, coxo ou nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou for corcunda ou não, ou que tiver belida ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículos lesados. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas de Yahweh. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão de seu Yahweh. Comerá do pão do seu Yahweh, tanto da primeira como da segunda. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane seu tabernáculo, porque eu sou Yahweh que os purifica. Eu deixo aqui uma pergunta para todos aqueles que dizem que Yahushua é descendente da tribo de Davi. Aonde foi que nós encontramos, dentro da Torá, alguma organização com esse procedimento de purificação? E que quem está tentando passar essa ideia de que Yahushua vem da tribo de Judá, no popular, que nos explique como fazer para tirar uma pureza para ele. Porque a gente sabe muito bem que a tribo dos reis, que é a tribo de Yahudá, é uma tribo profana, foi uma tribo de prostituição e adultério. E o propósito aqui desse sacerdócio era exatamente no futuro tirar-se uma jovem pura, sem defeito, sem mácula, assim como o cordeiro, tá? Para que assim ele pudesse nascer, viu? Esse é o propósito dessa lei, chama-se Lei de Cerimônias. Todas essas cerimônias, o propósito dela não era apenas judiar com os sacerdotes, tirando deles o direito de viver numa vida bem mais solutar mediante o pecado. Assim como a tribo de Yahudá pôde viver com os sacerdotes, ou seja, com os reis, vivendo em harém de mulheres, tendo a mulher que bem queria, vivendo em adultério, sendo purificado pelo sangue do cordeiro quadrúpede, tá? E os sacerdotes não tinham esse privilégio. Por que será que os reis tinham esse privilégio e os sacerdotes não tinham esse privilégio? A resposta é a mesma que Yahushua disse lá em Yahuhanan, João 1:11. Vim para os meus e os meus me rejeitaram. De forma nenhuma, ninguém vai me provar. Se eu tiver de perder minha salvação por causa dessa tese aqui, eu vou perder ela. Mas Yahushua é descendente da tribo dos levitas e não de Yahudá. Tudo que está na Bíblia, João Ferreira de Almeida, insinuando tais coisas, pode ter certeza que é mentira. É exatamente uma das maiores mentiras que o diabo já pôde inventar, tá? E assim eu digo, não existe um sacerdócio, tá, dessa altitude, com reis no comando. A gente tem muito mais a falar sobre isso. Então, para aqueles que ensinam dessa forma, eu digo, estão totalmente ludibriados e enganados por Satanás. A tribo dos levitas, exatamente, foi tirado, os sacerdotes foram purificados, perderam seus direitos de viver com mais liberdade no pecado, para poder assim trazer uma descendência para o nascimento do Mehushai, do nosso Salvador Yahushua, tá? De maneira nenhuma ele poderia vir nascer do pecado, exatamente, digamos assim, de um sêmen de um homem já no pecado. Quem inventou essa ideia foi o diabo, tá? É tão tal que o diabo não pode notificar o nascimento de Yahushua da forma como ele pensa.